Já parou para pensar se os maiores problemas do mundo, sei lá, têm uma lista de tarefas? Uma lista de tarefas boa. Parece simplista, né? Mas em 2015 foi basicamente isso que as Nações Unidas criaram, a Agenda 2030, com seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Acho que todo mundo já viu aqueles quadradinhos coloridos por aí. Sim, eles estão por toda parte. Mas a questão que fica é, isso é só uma lista de desejos, sabe? Bem intencionada, mas só isso? Ou existe um plano de verdade por trás dela? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque assim, não basta ter os objetivos. É preciso entender a arquitetura, a engenharia por trás deles. E o material que a gente tem em mãos hoje permite justamente isso. Ir além da lista e explorar o sistema. Exato. Nossa missão hoje é fazer exatamente essa análise a fundo. Tentar desvendar essa engenharia, entender como esses 17 objetivos se conectam, como um impulsiona o outro e às vezes até como eles entram em conflito. A fonte que a gente está usando define isso como um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e garantir que pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. E essa parte do apelo universal é chave. Não é algo só para países em desenvolvimento, é um compromisso para todo mundo, incluindo o Brasil, claro. Ok, vamos desvendar isso então. E para começar, acho que a gente tem que ir para o coração da agenda. As pessoas. Vários objetivos, assim, tratam diretamente da dignidade humana. É o pilar social, a base de tudo, né? Certo, vamos começar por aí. Temos o óbvio, o ODS 1, erradicação da pobreza, que é a meta mais fundamental de todas. A primeiríssima. E logo colado nele vem o ODS 2, fome zero, e o ODS 3, saúde e bem-estar. Parece um pacote básico de sobrevivência, certo? Sim, o mínimo existencial. Mas aqui é onde fica bem interessante. A agenda não para aí. Ela adiciona o ODS 4, educação de qualidade, e o ODS 5, igualdade de gênero. E é aí que a coisa começa a ficar mais complexa. Exato, porque a agenda entende que não se resolve a pobreza só com, sei lá, transferência de renda. Se a gente conectar isso ao quadro geral, vemos uma estratégia muito mais sofisticada. Como assim? A fonte que a gente analisou destaca um dado que, para mim, é impressionante e ilustra isso perfeitamente. Cada ano a mais de escolaridade para uma menina pode aumentar o futuro rendimento dela em até 20%. Uau! 20%? Então, peraí, com uma única ação, focando em educação de qualidade para meninas, você não está só cumprindo o ODS 4. Não mesmo. Você está atacando diretamente a erradicação da pobreza, que é o ODS 1, e promovendo a igualdade de gênero, o ODS 5. Tudo de uma vez. É um efeito cascata. E essa interdependência. Essa é a genialidade do sistema. Eu vi isso em campo uma vez, num projeto de cooperação. Eles construíram escolas fantásticas, sabe? Cumprindo o ODS 4. Só que as meninas não iam. E por quê? Porque a cultura local dizia que elas eram responsáveis por buscar água. E a fonte mais próxima ficava a quilômetros de distância. Nossa! O que aconteceu? O projeto só funcionou de verdade quando eles resolveram o ODS 6, de água potável e saneamento, instalando poços na comunidade. Só então as meninas foram liberadas para poder estudar, atingir um objetivo destravou o outro. Que exemplo fantástico! Isso muda tudo, não é uma lista onde você pode escolher o seu objetivo favorito e ignorar o resto. De jeito nenhum. É um ecossistema. E essa ideia de que o progresso humano depende dessas condições básicas me leva a pensar, tudo isso acontece em algum lugar. E esse lugar, o planeta, também está na lista, né? E como tá? E com um senso de urgência enorme, porque todo esse avanço social é construído sobre uma base que hoje está extremamente frágil. A agenda reflete isso muito bem nos objetivos ambientais. Sim. O que nos leva, por exemplo, ao ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. A linguagem aqui é muito direta. Tomar medidas urgentes. Sem rodeios. Não tem margem para interpretação, né? E junto vem o ODS 14, Vida na Água, e o ODS 15, Vida Terrestre, que são para proteger nossos oceanos, ecossistemas. Mas tem um que sempre me chama a atenção, que é o ODS 7, Energia Limpa e Acessível. Esse é um ponto nevrálgico. Isso levanta uma questão importante sobre o equilíbrio delicado que a agenda tenta propor.
Que equilíbrio. Note que o objetivo não é só energia acessível. Isso seria uma meta de desenvolvimento clássica do século passado. A palavra limpa está ali por motivo. A meta 7.2 é bem específica: aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global. O que, na prática, significa que não basta levar uma lâmpada para uma casa isolada. A fonte dessa energia importa, e muito. Exatamente. Isso cria uma tensão, não? Porque expandir a rede elétrica com fontes renováveis é muito mais caro e complexo do que simplesmente queimar carvão. Com certeza. E é aí que a agenda deixa de ser um documento tópico e se torna um desafio político e econômico real. Ela força um questionamento daquele paradigma antigo de desenvolvimento, que dizia: primeiro a gente cresce, polui e depois, lá na frente, a gente limpa. Certo. A Agenda 2030 diz: não dá mais tempo para isso. O desenvolvimento econômico e a proteção ambiental têm que acontecer ao mesmo tempo. E a ponte para isso é o terceiro pilar, a prosperidade. Pois é, como a economia entra nessa equação? Porque até agora a gente falou de bem-estar, de planeta, mas os países precisam crescer, gerar empregos. Como a agenda concilia essa necessidade de prosperidade com todas as outras demandas? O fascinante aqui é que ela redefine o que prosperidade significa. Certo. Veja o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. A palavra-chave aqui é decente. E quando a gente fala de trabalho decente, não é só um adjetivo bonito. A própria ONU define isso com pilares bem claros: remuneração justa, um ambiente de trabalho seguro, proteção social para as famílias e liberdade de expressão, de organização. Então, um crescimento econômico que é baseado em empregos precários, sem segurança, com salários miseráveis. Do ponto de vista da Agenda 2030, isso não conta como progresso. Não conta. É um crescimento que viola o ODS 8 e provavelmente aumenta a desigualdade, o que vai contra o ODS 10. A agenda propõe um crescimento que seja, como o próprio texto diz, inclusivo e sustentável. E como se chega lá? A ferramenta para isso aparece no ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura. A inovação aqui não é só sobre criar o próximo aplicativo, sabe? É sobre inovar para criar indústrias mais limpas, infraestruturas que sejam resilientes a desastres climáticos, cadeias de produção que respeitem as pessoas, o que nos conecta direto com o ODS 12, consumo e produção responsáveis. Faz todo o sentido. Um objetivo alimenta o outro. A inovação do ODS 9 é o que permite ter a energia limpa do ODS 7. Exato. Que, por sua vez, ajuda a combater a mudança climática do ODS 13. É uma rede muito complexa. Ok, então cobrimos pessoas, planeta, prosperidade, mas para esse motor de, 15 engrenagens funcionar, ele precisa estar montado sobre um chassi firme. Qual é a base que sustenta tudo isso? Essa é a parte que muitas vezes é negligenciada, mas que, na minha visão, é a mais importante. São os dois últimos objetivos. Eu gosto de chamar eles de os viabilizadores. O ODS 16... Paz, Justiça e Instituições Eficazes, e ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação. Eu confesso que no passado eu vi esses dois como algo meio abstrato, sabe? Um adendo ao plano principal. E esse é um erro muito comum. Pense neles como o sistema operacional. Sem eles, os outros 15 aplicativos simplesmente não rodam. Boa analogia. Como você pode ter saúde de qualidade, o ODS 3, ou cidades seguras, o ODS 11, num lugar dominado pela corrupção, sem Estado de Direito, onde as instituições são fracas? Impossível. É impossível. O ODS 16 reconhece que justiça, transparência e paz não são luxos, são pré-requisitos para qualquer tipo de desenvolvimento. Certo. E o ODS 17, sobre parcerias globais? Sendo um pouco cético aqui, isso não soa um tanto vago, quase ingênuo? Como isso funciona na prática? Quem garante que empresas e governos, que muitas vezes têm interesses conflitantes, vão de fato colaborar para o bem maior? É uma pergunta excelente. E a resposta honesta é que não há garantia. O ODS 17 é talvez o mais desafiador de todos. Por quê? Porque ele é, fundamentalmente, sobre confiança e governança global.
Ele reconhece uma verdade inconveniente. Nenhum ator, sozinho, consegue resolver esses problemas. Nem o governo mais rico, nem a empresa mais poderosa, nem a ONG mais dedicada. Entendi. A mudança climática não respeita fronteiras, as pandemias não pedem passaporte, as crises financeiras são globais. A única saída é a colaboração. O ODS 17 é um chamado para criar os mecanismos financeiros, tecnológicos, de conhecimento para que essa colaboração aconteça. É difícil? Com certeza. Mas a alternativa, que é cada um por si, a gente já viu que é um fracasso. Então, o que tudo isso significa? Quando a gente olha para essa arquitetura completa. Significa que a Agenda 2030 é muito mais do que uma lista. É uma tese. Uma tese. Sim, uma tese. De que o desenvolvimento humano, a saúde do planeta e uma economia próspera não são objetivos concorrentes que precisam ser balanceados. São três partes de um mesmo sistema absolutamente interdependentes. Um não avança de forma sustentável sem os outros. É um mapa incrivelmente ambicioso e interconectado. Uma linguagem comum para que o mundo inteiro, em tese, possa remar na mesma direção. Exatamente. E o que fica claro na nossa análise é que ignorar uma parte do mapa compromete a viagem inteira. Não dá para focar só em economia e esquecer o meio ambiente. Ou focar em questões sociais sem ter instituições fortes por trás. E uma reflexão final que eu acho importante é que essa complexidade toda não deve ser paralisante. A Agenda 2030 não é um documento só para diplomatas em Genebra, sabe? Certo. As transformações globais que ela propõe são, na verdade, a soma de incontáveis ações locais. Uma empresa que decide revisar a sua cadeia de produção para ser mais sustentável está trabalhando nos ODS 8 e 12. Uma prefeitura que investe em saneamento e transporte público limpo está trabalhando nos ODS 6 e 11. E as pessoas comuns? E um cidadão ou cidadã que se informa, que cobra essas ações, está fortalecendo o ODS 16, a base de tudo. Isso nos leva a uma última provocação para quem nos ouve. Depois de entender que esses 17 objetivos são um sistema interligado, a pergunta muda. Não é mais qual objetivo é o seu favorito, mas sim qual é o ponto de alavancagem no seu dia a dia, onde uma pequena ação pode gerar aquele efeito cascata que a gente viu aqui, impactando mais de um objetivo ao mesmo tempo.